Boa noite, pessoal. Meu nome é Jonathan e hoje aqui no Papo Reto eu vou falar um pouquinho sobre rápido e devagar, duas formas de pensar em desenvolvimento de produtos digitais, tá? Então, para falar sobre esse tema aqui, eu peguei algumas bases que... A primeira é do Daniel Kahneman, que é esse livro que ele escreveu sobre duas formas de pensar, pensamento rápido e devagar. Então, quem é o Daniel aí? Ele é nascido em Israel, ele é psicólogo de formação, ele tem um prêmio Nobel de Economia, apesar de ser psicólogo, e atualmente ele é um dos maiores estudiosos aí da mente humana, tá? E na parte de produto, eu me baseei aqui no livro do Martin Cagan, que é o Inspire, tá? O Martin, ele é fundador do SVPG aqui, que eu vou falar em português mesmo, que é Silicon Valley Product Group, é um grupo de produtos lá no Vale do Silício. Tá? Então ele é ex-VP de gestão de produtos do eBay e atualmente é uma das maiores referências aí em gestão de produto no Vale do Silício. Tá? Basicamente o resumo lá do livro do Daniel Kahneman, ele quer passar a mensagem de que a gente processa as informações utilizando dois sistemas de pensamento. O sistema 1 é um sistema rápido, intuitivo e automático, e o sistema 2 é um sistema mais lento, racional e deliberativo, tá? Tá, mas vocês estão pensando aí, tá, Jonathan, o que isso aí tem a ver com o desenvolvimento de produto? Beleza. O que acontece é o seguinte, para gerentes de produto, analistas de negócio que vão priorizar uma feature, definir uma nova feature junto com o time, ou para times que estão estimando uma demanda, uma história, um cenário comum é que a gente caia nesse... Não sei se dá para ler isso daí, mas é YCH, alguma coisa do tipo, que é o What you see is all there is. O que você vê é tudo que existe. Então, por exemplo, quando você vai definir uma nova feature, às vezes você está tão viciado em ver aquele problema acontecendo que você não consegue pensar fora da caixa. Quando você vai definir uma nova feature, você já fala, não, só criar um botão aqui, um link ali, fazer isso, colocar um nome XYZ aqui, beleza, resolveu o problema do usuário. Mas será que isso resolve mesmo o problema do usuário? Será que é só essa forma que você tem na sua cabeça, que você responde de forma automática, usando o sistema 1? Será que essa forma é ideal para você colocar dentro do seu produto? Então, é aí que você precisa começar a utilizar o seu sistema 2. Pensar um pouco fora da caixa. Então, quando o sistema 1 vier à tona, fala, não, é só fazer isso. Não, pensa um pouquinho, vamos para outro caminho, vamos pensar diferente, vamos ver se existe alguma outra possibilidade, algum outro cenário que eu não estou abordando aqui na minha definição. Tá? E como é que a gente faz isso, Jonathan? Vamos descobrir. Beleza? Nada melhor do que descoberta. Então tá. Existe um processo em desenvolvimento de produtos digitais que é a descoberta de produto, tá? Então a gente tem esse fluxo aqui, eu tirei do livro do Kagan, do Martin Cagan. Ele fala que um bom processo de descoberta de produto, ele precisa ter algumas diferenças aí, ele precisa ter algumas quebras. Então a primeira coisa que ele fala é para você quebrar literalmente o seu backlog em duas partes. Quebrar o seu backlog em coisas que você precisa descobrir ainda, e em coisas que você já sabe o que quer dizer, já sabe o que precisa fazer, tá? E aí, depois que você fizer essa quebra, um próximo passo é fazer um espaço só para ideias. Então você vai fazer a gestão das ideias que você tem que descobrir. Depois disso você vai filtrar essas ideias, ranqueando as mais importantes, qual que você quer descobrir primeiro e qual você não quer. E aí tem a parte de discovery, o método de descoberta, né? Que é o que a gente vai focar aqui um pouquinho. Depois disso tem a parte de priorizar o Discovery Backlog, que é a partir do método de descoberta você priorizar o que você descobriu, se vai para frente ou não. Executar a pesquisa, que é depois que você fez a descoberta, realmente falar com os usuários para ver se aquilo faz sentido, executar a pesquisa, ver se resolve o problema mesmo. E depois colocar essas ideias que você descobriu em um backlog de entregas. Então colocar para implementar mesmo, propriamente dito. Tá? Então, focando ali no método de descoberta, um método que é bem utilizado assim no mercado hoje segue esses passos aí. Então, primeiro você define um problema, você formula uma hipótese,
você faz um UX Research, aí você pesquisa com os usuários, valida com os usuários, prototipa, valida novamente, certo? Define o seu MVP, qual é o seu produto mínimo que você precisa criar para que isso cumpra a resolução do problema que você descobriu lá no começo, a implementação em si e o PDCA aí, que é o ciclo de melhoria contínua. Tá? Eu destaquei aqui os pontos de UX Research, implementação e PDCA, porque eu vou falar em alguns insights que o Daniel ele cita no livro de Pensamento Rápido e Devagar. Tá? Então vou passar rapidinho por cada uma dessas etapas aqui. Então, na definição do problema, antes de você responder que não, é só desenvolver isso ou aquilo, você precisa ver se isso realmente é um problema antes. Quais clientes têm esse problema? Como esse problema é visto, resolvido no mercado? Existem oportunidades com relação à resolução desse problema? Então, se isso for um problema realmente, provavelmente você também tem prospects para isso. Então tem mais gente com esse problema. Então você vai ter que descobrir como é que eles estão resolvendo esse problema hoje, para depois tentar criar uma solução, não só partindo de um cliente, mas sim de um geral, de um grupo de clientes, né? De possíveis clientes também. Formulação das hipóteses. Então aqui eu coloquei mais ou menos o modelo, né? Que é da criação de hipóteses. Então eu acredito, aí você coloca o seu público-alvo, que o público-alvo vai consumir, repetir, utilizar esse produto, serviço, e saberemos que obtivemos sucesso se os resultados mensuráveis que você precisa ir acompanhando aí no caso. E assim, uma hipótese não é uma suposição, tipo, não é eu acho. Você não pode ir no achismo. Você tem que fazer uma afirmação, você tem que encontrar uma afirmação que ela pode ser desafiada. Então eu quero saber se realmente homens gostam de comprar fralda enquanto compram cerveja, ou compram cerveja enquanto estão comprando fralda, que aí eu vou esquematizar lá no supermercado que a cerveja tem que ficar perto da fralda, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Então eu vou criar uma hipótese para validar uma ideia que eu tenho, se eu preciso posicionar a cerveja perto da fralda, etc. Tá? Bom, a parte de UX Research aqui, aí eu coloquei esse Prime aqui do lado que o Daniel cita lá no livro. Então o que é o Prime? O Prime, eu não coloquei a imagem aqui, mas por exemplo, você influenciar, você ser tendencioso, você comentar sobre algumas coisas antes de fazer a pesquisa com o usuário, que vai levar ele a dar as respostas que você quer ouvir. Então assim, por exemplo, quando você quer descobrir como resolver um problema X, você senta do lado do usuário que está com um problema, aí você chega para ele e pergunta, fulano, você utilizaria o relatório X se existisse uma função Y que trouxesse a informação Z? Você já está falando para ele que você vai fazer isso. Aí ele vai falar para você, sim, usaria. Mas essa resposta você já tem. Porque você já formulou a pergunta inteira, então você já tem essa resposta. O que você quer é saber se ele resolve esse problema de uma forma diferente. Se você tem alguma outra possibilidade. Então, você não pode chegar ditando as formas que devem ser. Você precisa tentar extrair isso ao máximo do usuário. Então, não seja tendencioso e faça as perguntas o mais abertas possível. Tá? Então, estimule o diálogo ali na hora de você entender qual é o problema do usuário. Prototipagem. A prototipagem é uma forma da gente construir algo rápido, de baixo custo, né? Tem fácil ajuste para revalidação e a criação é rápida, como eu falei, se você utiliza também uma Style Guide, que aí é para UI, né? Para User Interface, que a gente chama. Se você tiver uma Style Guide definida, para você criar um protótipo é muito simples, é muito rápido, para você validar uma hipótese. A validação em si. Então a validação é você levar o protótipo, levar o seu rabisco que você fez no papel e entender com o usuário o que ele vai fazer com aquilo, se aquilo realmente resolve o problema dele. Tá? Então você pode criar aí um desafio no protótipo, não falando para o usuário nada, falar, fulano, eu vou te dar isso aqui, você navega, vê o que você consegue fazer, tipo, dá o desafio para ele, você precisa cadastrar um novo usuário. Então dá o protótipo para ele vai ter que navegar e vai ter que conseguir cadastrar um novo usuário. Beleza. Se ele conseguir cadastrar um novo usuário, aí você vai medir. A navegação está boa? A usabilidade está boa? E enquanto o usuário está fazendo essa validação, você vai pedir para ele pensar em voz alta. Eu vou clicar aqui. Isso aqui eu não entendi. Olha, precisa dar uma mensagem aqui porque não está muito explicativo, não está muito intuitivo. E anotando as percepções durante a validação, para você ir incrementando o seu protótipo e revalidar.
Aqui na parte da definição do MVP, a partir desse processo até aqui, o que eu preciso criar que seja um mínimo funcional para eu entregar para o meu cliente e isso satisfazer a necessidade dele, isso resolver o problema dele. E aí a gente fala que quais serão as minhas ondas de entrega, né? Então a gente define lá uma sequência de 10 features. Vamos supor que 3 sejam o meu MVP. Vou priorizar essas 3, desenvolver essas 3. Depois disso, quais serão as minhas ondas de entrega? Vou entregar a 4 e 5, a 6 e 7, a 8, a 9 e a 10. Beleza? Aqui na parte de implementação, eu coloquei aqui confiança excessiva, que é um termo também que o Daniel cita lá no livro, que é você dar uma resposta de bate-pronto, sem ao menos saber o que está por trás dos panos, sabe? Então a gente tem muito trabalho, tem muita confiança excessiva na hora de estimar alguma coisa ou na hora de priorizar uma feature que não cabe em uma sprint, por exemplo, tá? Então na estimativa, assim, ainda bem que eu não faço isso com o pessoal do acelerado, mas vamos supor, eu preciso criar um novo, sei lá, um novo formulário para cadastro de usuários que tem um perfil X. Beleza. Quantas horas você consegue fazer isso para mim? Quando você consegue me entregar? Aí o desenvolvedor vai lá e responde, em 2 dias está pronto. Tá. Mas ele não faz mais pergunta nenhuma, em 2 dias está pronto. E aí ele vai descobrindo coisas no meio do caminho. O que está acontecendo? De onde que eu vou puxar esses usuários? Esses usuários vão de qual base? Não sei o que. Aí começa a discussão e aí em 2 dias não vai. 2 dias não vai. Então, aqui na parte de confiança excessiva é sempre bom a gente ir perguntando, ir desmembrando, e trabalhando junto com o PO, porque às vezes o PO também só quer saber o tempo que você vai levar. Ele não explica muita coisa, então você precisa ir argumentando isso daí com ele. E o time box ali que a gente usa na implementação também, que é sempre bom usar o time box, não um cronograma definido. Porque quando você fala que você vai entregar um produto, uma feature daqui a 1 semana, por exemplo, você já está se comprometendo com isso. Quando a gente fala de descoberta de produto, você vai incrementar a sua feature o máximo possível. Então você vai desenvolver durante o time box de 1 semana e vai ver o que você descobriu até lá. Isso é um problema quando a gente fala com os clientes, que é difícil quando você promete para os clientes isso daí, mas é uma abordagem que funciona muito bem assim, deixa todo o time bem confortável para desenvolver e incrementando as features ao longo do tempo aí, tá? E o PDCA? Aqui eu coloquei a versão à perda. Aí a gente fala mais para gerente de produto e o X mesmo. O PDCA é a parte de planejar, executar, checar e tomar as ações necessárias, né? Então ali no PDCA você vai ver o que? Você vai ver quais as métricas que eu quero acompanhar, qual será a estratégia de incremento, se eu vou precisar voltar para resolver alguma pendência que eu encontrei no meio do caminho, ou se eu vou pular para a próxima etapa, vou fazer as outras ondas de entrega que eu falei lá no outro slide. Quais serão os próximos incrementos, então eu já vou ter definido ali as minhas ondas de entrega. Só que essa parte de pivotar é uma dor. Então, quando você está fazendo o ciclo PDCA, você não está vendo se realmente as métricas que você definiu, se elas estão bacanas, se está permitindo que você vá para frente. Porque às vezes você define uma feature e você está acompanhando as métricas dela e ela está falando que não está bacana, a métrica não está legal, não está usando do jeito que você gostaria que fosse usado. E aí você está incrementando, está incrementando, está incrementando. E ali seria uma hora para você pivotar. Ali seria uma hora para você não ter essa aversão à perda. Então você fala, não, vou parar daqui, vou voltar um pouco, ou vou pivotar, vou ter outra ideia, vou desenvolver isso aqui de uma forma diferente, tá? O pivô aqui é bem complicado mesmo quando a gente fala de desenvolvimento de produto. Bom, e aqui uma frase do Daniel Kahneman, que ele fala, se você teve 10 mil horas de treinamento em um ambiente previsível de feedback rápido, por exemplo, xadrez, combate a incêndio, anestesiologia, então o PISC aqui que ele quer dizer é o sistema 1. Então, tipo assim, responda de bate-pronto. Se você teve 10 mil horas de especialização em um assunto, você tem experiência para falar, não, faz assim. Em todos os outros, pense. Em todos os outros, utilize o seu sistema 2 para descobrir o máximo de coisas que você puder para que isso seja
para que isso tenha sucesso na hora de você fazer a implementação, certo? Aqui as referências de onde eu tirei, citei os 2 livros lá que a gente viu no começo também, e é isso aí. Obrigado, pessoal.